vou falar agora sobre o elos desses comunistas com os poderosos para chegarem ao poder e para baterem a sua carteira, mas eu quero dizer o seguinte: há certos momentos, vocês sabem que eu tenho uma personalidade zoeira, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de uma direita mais próxima do Joaquim Teixeira do que essa direita virgem, impúdica, que a boa parte dos conservadores brasileiros agora fingem que são, né? Eu não sou desses. Então, eu digo para vocês que eu me divirto muito na minha profissão. E há certos momentos em que fazer jornalismo no Brasil é único, é maravilhoso. Porque eu não consigo imaginar um país em que eu consiga abrir um bloco de um programa jornalístico com uma manchete dessas feita por um veículo de mídia mainstream. Preciso de avião para Quengas. Maravilhoso, gente. Imagina. William Bonner. Boa noite. Daniel Vorcaro disse hoje que preciso de um avião para as Quengas, para ser o operador. Isso é maravilhoso. Isso é um negócio que eu acho que não existe no planeta Terra. Eu não consigo. Eu comento política americana, não tem. De todos os diálogos do Jeffrey Epstein, porra, não tem um diálogo do Jeffrey Epstein dizendo assim: brother, preciso de um avião para as Quengas. Não tem uma capa do The New York Times dizendo preciso de avião para as Quengas. Nenhum país do planeta Terra consegue entregar essa combinação maravilhosa da política brasileira. Eu hoje estava com o Departamento de Estado no telefone tentando explicar o que está acontecendo no Brasil e é impossível. Essa combinação deliciosa de drama, comédia, terror que o Brasil entrega. E nesse enredo, o Daniel Vorcaro é o personagem mais interessante da história. O rei das pelelecas, é a história mais maluca, o homem é mais maneiro do que o anterior. E reparem vocês que a conversa dele trata de Quengas que não são quaisquer Quengas. Não são Quengas com Q. São Quengas com K. Quengas com K. Não, tem que pegar aquele alfabeto fonético, né? Que você vai Alfa, Bravo, Charlie, Delta, né? E tirar K, tem que tirar Kilo. E botar K, Quengas. Quengas. Quengas com K, gente, são quengas importadas. Não é essa quenga rampeira que você encontra na Vila Mimosa. Não é isso. Não é aquelas quengas de São João de Meriti. É quenga importada, porra. É quenga modelo russo. Quenga padrão Victoria's Secrets, porra. Quenga padrão CPF. Você tá aí comendo quenga em Belfort Roxo com o quê? Isso é quenga Victoria's Secrets. Quenga com K. É maravilhoso, maravilhoso. Não sei se você percebe o quanto que eu me divirto acordando de manhã e deixa eu ver quais são as notícias do dia. Aí eu abro o Metrópole e falo: preciso de um avião para as Quengas. Porra, maravilhoso, cara. Não tem como, cara. Não sei o que vocês acham disso. Agora, se essas fossem as únicas Quengas que trocam favores por dinheiro do Vorcaro, tudo bem, mas não. Há outras Quengas, muito mais safadinhas, que Vorcaro também carregava nas suas aeronaves. Um exemplo de Quenga que andava nos aviões do Daniel Vorcaro é, por exemplo, esta Quenga careca, que utilizou ao menos 8 voos em aeronaves de empresas ligadas ao Daniel Vorcaro. Um tratamento digno para uma Quenga caríssima, que custou 129 milhões de reais, mais 50 milhões de reais, que tem a esposa como cafetão ou laranja. Outras duas Quengas, essas mais rampeiras de qualidade inferior, não andavam nos aviões, mas andavam nos helicópteros do Vorcaro. Os presidentes dos partidos do centro, Ciro Nogueira e Antônio Rueda, presidentes do Progressista e do União Brasil, são Quengas mais rampeiras. Tratamento muito digno, né? Afinal, a Polícia Federal disse que o Daniel Vorcaro pagou pelo menos 6 milhões de reais em mesada ao Ciro Nogueira e 6,4 milhões de reais ao que o Master declarou ter pago desde 2023 ao escritório de advocacia do Antônio Rueda.
O carinho do Vorcaro com as suas quengas chega a ser comovente. Segundo a Polícia Federal, ele dava um tratamento privilegiado ao Ciro Nogueira. Só em viagens para Nova York, Paris e Courchevel foram quase R$500 mil pagos de Vorcaro ao Ciro Nogueira. Não foi investimento em filme. Carinho. Amor. Vejam essas imagens. Tem uma. A gente entende uma trilha sonora romântica. Uma trilha sonora de amor. Foto de abraço. Foto sorrindo. Não, essa é a gente tem que ter uma trilha sonora romântica no programa. Anota aí para produção. Tem foto sorrindo, tem foto de jatinho. Ah, porra. A minha mulher reclama que eu não tiro foto sorrindo, eu só tiro foto. Você pode ficar sorrindo muito pra foto, né? Não sei se vocês já viram, tem um vídeo na internet que é assim: meu marido tirando foto comigo. Aí o cara tá. Aí tem assim: meu marido tirando foto com peixe. Então, cara, com um sorriso. Então, as fotos do Ciro Nogueira com Daniel Vorcaro são tipo a foto que você tira no momento com uma pessoa que você ama muito. Parece que o cabaré do Vorcaro, inclusive, não tem fim, porque recentemente nós descobrimos uma outra quenga viajando no avião do Vorcaro. Mas não foi uma quenga qualquer. Afinal, eu estou falando da quenga que impediu todo o movimento que nós preparamos para que se votasse o PL da anistia. Então, é claro que a gente está falando aqui da quenga Hugo Mota. Não somente Hugo Mota foi levado no Kenga Móvel, no Kenga Force One. É esse o apelido. Adorei. É isso que eu vou chamar agora. Kenga Force One. Esse é o nome do avião do Vorcaro. Não só o Hugo Mota foi levado no Kenga Force One, como ele também teve as suas diárias em um hotel de luxo em Lisboa, totalmente custeadas por ele. E aqui eu não estou falando de hotel, não é esse Ibis que você fica aí quando você vai viajar na firma, na viagem da firma que teu chefe paga para você. Não. Eu estou falando aqui de hotel a R$18 mil a diária. Porque, porra, a gente está falando de uma quenga de luxo. E como as quengas não podem ser públicas, o Vorcaro insistiu na privacidade do Hugo Mota e do Ciro Nogueira nessa viagem. Segundo o documento da Polícia Federal, em uma mensagem de áudio, ele disse que pode ser o Papa que não pode entrar. Ninguém que não esteja na lista. Olha, eu acho que o Papa não... Eu acho. Esse Papa, principalmente atual, duvido muito que frequente as festas do Vorcaro, então acho que esse risco não corre. Mas eu confesso que eu me pergunto o que um senador da República e o presidente da Câmara dos Deputados estariam fazendo no hotel de luxo de Lisboa, bancados pelo Daniel Vorcaro, que exigisse esse nível de discrição e confidencialidade. Talvez alguma coisa muito correta. Mas piora, porque o Hugo Mota, além de ser uma quenga cara, ele é uma quenga gananciosa. Segundo reportaram o Poder 360 e o Estadão, o Hugo Mota teria pedido ao Daniel Vorcaro um empréstimo de R$22 milhões para sua cunhada comprar um terreno em João Pessoa. Eu faço questão de trazer todos esses nomes aqui, porque parece que toda a República Brasileira, pessoas que realmente tinham poder e influência, eram controlados, ou melhor, eram quengas do Daniel Vorcaro. Olha, faz a conta, ele controlava o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Justiça, do Lula, que recebia, enquanto exercia a função de ministro da Justiça, recebia dinheiro do Vorcaro, o ex-ministro da Fazenda, da Dilma, e ex-ministro do Planejamento do Lula, Guido Mantega, o diretor-geral da Polícia Federal, o procurador-geral da República e pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, o Toffoli e o Alexandre, além, talvez, de um terceiro ministro, quem sabe Gilmar Mendes, que tentou socorrer ele no julgamento acerca da prisão de seus familiares. E é claro que nós não podemos esquecer do próprio Lula, cuja relação com o Vorcaro era tão íntima que até conselhos empresariais ele dava. Ora, foi ele que aconselhou o Daniel Vorcaro a não vender o Banco Master ao BTG do André Esteves e se reuniu com ele, vocês devem se lembrar, fora da agenda pública em dezembro de 2024. Toda a República Brasileira, portanto, as pessoas que realmente mandam, todo o sistema, funcionavam, pelo menos um pouquinho, como quengas do Vorcaro. Desde dos responsáveis por colocar o Lula no poder, até o próprio Lula e as pessoas do seu ministério. E quanto a gente mais cava, no caso o Banco Master, mais coisa a gente acha.
É por isso que tentam obscurecer a tua visão, misturando todo mundo na lama, tentando arrastar o Flávio Bolsonaro numa operação absolutamente legal, sem nenhum quid pro quo, segundo o próprio Vorcaro, para o mesmo balaio. Mas o que a gente está falando aqui não é especulação. Nós temos, efetivamente, uma série de favores que eram trocados entre essas pessoas que eu citei aqui e o Daniel Vorcaro para benefício de ambos. E hoje nós descobrimos mais um elo importante dessas quengas com o governo Lula. E é claro que eu estou falando aqui do senador Jacques Wagner, o líder do governo Lula no Senado e um membro histórico do PT da Bahia. Além disso, hoje nós descobrimos mais um elo dessas quengas graças ao André Mendonça, porque hoje o Jacques Wagner acordou com a Polícia Federal na porta da casa dele por ordem do ministro André Mendonça, que autorizou a nona fase da Operação Compliance Zero. O que se apura contra o Jacques Wagner é que ele teria recebido uma série de vantagens devido ao Daniel Vorcaro, ou seja, corrupção. Corrupção em troca de uma atuação política favorável no Congresso Nacional. No escopo da atuação política está a atuação direta do Jacques Wagner, estamos falando do líder do governo no Senado, posição mais alta do governo no Senado, em favor de projetos de interesse do Banco Master, como a emenda Master, aquela mesma do Ciro Nogueira, e um projeto de lei que visava aumentar o limite do crédito consignado, que era a grande máquina de dinheiro do Daniel Vorcaro nas prefeituras e governos estaduais, nos fundos de previdência, inclusive os da Bahia. Essa questão do crédito consignado é relevante. Esse é um setor de forte atuação do Daniel Vorcaro e do Augusto Lima através do Crédito Sexta. Se esse nome não te soa estranho, esse é aquele cartão de benefícios consignados oferecido a servidores públicos, aposentados ou pensionistas, que rendeu rios de dinheiro para o esquema do Vorcaro e do Augusto Lima. E vejam só que coincidência. Em 2018, o governador da Bahia, Rui Costa, também ex-ministro do Lula, resolveu privatizar a empresa baiana de alimentos, que era dona da rede de supermercados Cesto do Povo. Um dos maiores responsáveis pela privatização era o então secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, que era o Jacques Wagner. E quem comprou a empresa para ter o cartão Crédito Sexta e fazer uma fortuna? Augusto Lima, ex-sócio do Daniel Vorcaro no Banco Master. Então, o Jacques Wagner viabiliza a compra do Crédito Sexta pelo Augusto Lima e o Daniel Vorcaro. Eles ganham rios de dinheiro com esse programa e, a partir de então, já no Senado, o Jacques Wagner passa a trabalhar, então, como um ativo do Banco Master, defendendo os interesses e buscando aprovar matérias que beneficiassem o banco. A recompensa? Bom, a Polícia Federal aponta que ele teria recebido um apartamento de 2,5 milhões de reais e outros 3 milhões e meio de reais em propina. Eu acho que foi muito mais. O que dizem é que havia uma sociedade entre essas pessoas. É o que dizem. Seja como for com esse novo capítulo do caso Master, como publicou Lauro Jardim no Globo, agora as investigações finalmente chegaram à Bahia e ao PT. E ao que tudo indica, o que se investiga até hoje não é nem de perto o que há para descobrir por lá. E é claro que você que assiste o Paulo Figueiredo Show já sabia dessa ligação. Afinal, eu falava sobre isso para você ainda na semana passada. Estamos falando do PT da Bahia. Ele começa a falar do PT da Bahia. Nós já falamos aqui no programa, o PT da Bahia é onde o escândalo do Master nasceu. Não está nesse trecho, mas eu ainda digo, prestem mais atenção, fiquem atentos em relação ao PT da Bahia. Disse na semana passada. Uma semana depois, a Polícia Federal chega ao Jacques Wagner e ao PT da Bahia. Agora, é claro, né? E assim, vejam, é claro que o Lula vai querer tirar o dele na reta. Vai querer tirar o dele na reta. Mas o que você precisa entender aqui nessa história é o seguinte: toda vez que eu falar algo aqui no programa, você que já me acompanha há mais tempo, você deve entender isso. Eu não falo de achismo. Aqui não é um jornalismo de estúdio. O tempo que eu estou fora do ar, eu estou conversando com as pessoas que fazem parte da notícia. Então, não é coincidência que na semana passada eu tenha dito que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes estavam prestando socorro ao Daniel Vorcaro,
e uma semana depois você tenha visto o André Mendonça falar basicamente isso na cara do próprio Gilmar Mendes. Também não é coincidência que a gente tenha chamado a atenção na semana passada para os escândalos, e antes disso, para a ligação do Daniel Vorcaro com o PT da Bahia, e nesta semana, Jacques Wagner tem acordado com a Polícia Federal na sua casa. Isso é ter boas fontes. Isso é ter boas fontes. Agora, é claro que o Lula vai tentar tirar o dele na reta. Nesse sentido, a Mônica Bergamo já noticiou que o Lula está ensaiando o discurso dele. A fala vai ser: errou, paga. Ok. Só tem um probleminha nessa história. Não é como se nós estivéssemos falando, Lula, de alguém que você não conhece. De alguém que você conheceu porque um terceiro falou dele. Não. Não. A gente está falando do Jacques Wagner, o principal nome do PT no Congresso Nacional. E não é um cara que chegou ontem. Jacques Wagner foi governador da Bahia pelo PT de 2007 a 2014. 2 mandatos. É o nome mais forte do partido no Estado. É um cara que se filiou ao PT logo depois da sua fundação. Alguém que está no PT há 50 anos. E foi o primeiro presidente estadual do PT na Bahia. É também um dos fundadores da CUT, esse sindicato que se ama tanto, Lula, Central Única de Trabalhadores no estado da Bahia. Ele foi ministro do Lula, ministro dos Transportes, foi ministro da Defesa do Lula, foi ministro da Casa Civil e secretário-geral da presidência da Dilma.